Mas de uma forma ou de outra eu adoro empreender, assim, né? Eu sempre gostei e eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Nessa questão de realmente querer expor as minhas ideias, fazer de uma forma que eu acho que seja coerente, formar equipes e ver aquele projeto que você quer ser o baby, né? Eu brinco que a Rise é minha baby. Então é literalmente isso. Você tem ali aquele projeto, sua empresa, seu baby, que você desenvolve. Ver esse desenvolvimento, até as partes ruins e os perrengues e as coisas que acontecem, eu acho que é incrível, porque você fala, uau, eu pensei, eu planejei, eu tava certa. Né, e tá dando certo. Então, eu gosto muito disso. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu acho que, novamente, então, uma das maiores questões que me fizeram, assim, tomar a decisão de estar lá é a questão do empreender. Em como os Estados Unidos, de uma forma geral... Fala aí, arquiteto e engenheiro! Júlio na área. E começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Pessoal, hoje esse podcast foi difícil marcar com essa pessoa, uma convidada internacional. Nós vamos bater um papo sobre arquitetura e design com a Natália. Natália, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer aí pelo convite. Espero que seja uma conversa interessante, que eu tenho muito para compartilhar com vocês nesse canal. Show de bola. Natália, para quem não conhece a Natália, por trás da Rise Design Co., fala um pouquinho quem é a Natália, como que surgiu essa jornada da Natália até abrir, empreender e principalmente o desafio de ser fora do Brasil. Conta um pouquinho da sua história para o pessoal. Sim, com certeza. Bom, prazer, eu sou a Natália Quirino, sou formada em arquitetura e urbanismo no Brasil há cerca de 10 anos. Atualmente eu resido nos Estados Unidos, na região de Boston, onde eu fiz o meu mestrado inicialmente, né? Finalizei meu mestrado e atualmente tenho o meu escritório, o qual nós realizamos aí projetos de pequeno, médio, grande porte, residencial e comercial. A trajetória é aquele processo que a gente sabe, né? Nunca é fácil, é sempre muita resiliência, persistência, foco pra gente conseguir alcançar os objetivos. Mas eu iniciei aqui, né, no Brasil, claro, com a minha formação em arquitetura. Tive pouco contato com arquitetura no Brasil, porque o período ali de quando eu me formei até quando eu resolvi migrar foi mais ou menos 1 ano e meio. Então, confesso que eu trabalhei pouco aqui no Brasil. Mas durante o meu período aqui, eu era estagiária da CDHU. Então, trabalhei durante 2 anos na Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano. Eu era do setor de projetos, então realizava ali projetos de habitação social, que foi uma experiência incrível, é uma área que eu adoro também. Após eu me formar, eu realizei alguns projetos ali como autônoma, coisas pequenas, alguns projetos residenciais aqui e ali, aqui em São Paulo. Depois disso, eu resolvi que realmente eu queria tentar novos ares e aprender principalmente o inglês. Então, quando eu saí do Brasil, eu não sabia nada de inglês. Eu acho que esse é um dos primeiros desafios maiores, foi realmente aprender o inglês. Então, eu iniciei no Canadá, onde eu resolvi fazer ali um intercâmbio de alguns meses, aprender o inglês. E depois de uma visita a Boston, eu resolvi que lá era o local que eu queria continuar minha carreira e, enfim, desenvolver um pouquinho mais. E aí me mudei para Boston em 2019, onde eu tenho até hoje, enfim, estando por lá. Em Boston, então, quando eu comecei ali, eu cheguei, os primeiros 2 anos, foi basicamente aprendendo inglês também e trabalhando de algumas outras atividades. Então, eu não cheguei, né, acho que é importante a gente reforçar isso, porque às vezes as pessoas têm um pouco de uma ideia do que é o processo de realmente imigrar, né, e do que realmente é. Então, ninguém chega, não importa a sua formação no Brasil, é um processo. Então, ninguém chega... É difícil você conseguir chegar já trabalhando na sua área ou tendo ali o mesmo reconhecimento que você teria no seu próprio país. Então, eu tive que passar por esse processo inicial de aprender a língua, de entender como tudo funcionava, de conseguir realmente me colocar profissionalmente, em termos até de credibilidade, de dizer, olha, eu sou uma arquiteta, me formei no Brasil, é isso que eu faço. Então, esses primeiros 2 anos eu trabalhei com outros pequenos trabalhos ali, né, informais ali nos Estados Unidos. E aí, realmente, iniciei o meu mestrado, que eu acho que foi quando me deu ainda um pouco mais de respaldo, de começar a entender melhor a questão da arquitetura e, enfim, de como tudo funcionava por lá. Comecei o meu mestrado por 2 anos e meio, eu fiz meu mestrado na Boston Architecture College, é o nome do local, é uma escola muito focada ali na parte mais artística, e gostei muito, foi uma experiência muito boa, e foi quando eu realmente iniciei ali os trabalhos como arquiteta.
Então, trabalhei em um escritório de arquitetura lá durante um período, né? Porque eu precisava até das horas, enfim, foi uma experiência muito boa também. E aí, a partir dali, eu comecei fazendo os projetos como autônoma, e aí foi aquela coisa do boca a boca, e começou a indicar, e faz um projeto para aqui e ali, para brasileiros também, que depois indicam clientes finais, que também são americanos ou de outras culturas, e foi assim que a gente foi crescendo no famoso boca a boca ali, um pouquinho de cada vez. Ah, que bacana. Parabéns pela iniciativa e a gente sabe que não é fácil. Uhum. Queria dar alguns passos para trás antes, ali que eu achei muito, muito legal a sua história. Primeiro, né, a vontade, acho que de buscar áreas diferentes, desafios, etc. E o que você vê que foi, assim, muito importante para essa mudança acontecer de uma forma... Claro, quem olha hoje não sabe os perrengues, as dificuldades, etc, né? Mas, assim, o que você acha que foram as decisões que você tomou, que realmente foram muito assertivas ali? De repente, quem está ouvindo o podcast quer trabalhar com você nos Estados Unidos ou quer imigrar, fazer algo do tipo, e às vezes está perdido. Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa que, de repente, algumas coisas também que você fez, você falou, putz, eu teria feito diferente aqui? Sim, bom, acho que é um ponto legal falar. Eu acho que uma das questões que eu mais falo para todo mundo, às vezes muitas pessoas me procuram também, assim, né, em nível de informação. Como que foi para você o processo? O que você fez, sua experiência? E eu digo que a questão mais importante, eu acho, é a gente tentar fazer as coisas corretamente, né? Não buscar caminhos alternativos. Sem jeitinho brasileiro. Sem jeitinho brasileiro, porque realmente não funciona. E aí pode funcionar em curto prazo, mas depois a longo prazo você vai ver que aquilo ali, na verdade, te atrapalhou e não veio para somar. E aí, o que isso significa é que você tem que ter muito foco e muita persistência, porque quando você não toma esses caminhos mais curtos em termos de, né, visto, ou o que você pode trabalhar ou não, questões legais mesmo, dizendo assim, acaba que você tem que, digamos que eu falo assim, dar uns 10 passos para trás, para depois você talvez dar 30 para frente, ou 100, ou muito mais, porque realmente é inúmeras possibilidades que nós temos por lá. Então, acho que uma das questões que eu mais digo se informe e faça as coisas corretamente, um passo de cada vez. Não procure fazer realmente uma profissionalização, entenda qual é a área que você quer, o que aquilo é importante, estude, se capacite, aprenda o inglês, esteja envolvido, engajado, né, na cultura que você escolher para si, pode ser Estados Unidos ou outros lugares, mas eu acho que é muito importante, muitas pessoas às vezes pecam nisso, de estar é muito fácil a gente estar num ciclo, né, numa zona de conforto. Então, sim, brasileiro tem em todo lugar. Você ir para os Estados Unidos, você vai encontrar inúmeros brasileiros. O que é ótimo, por um lado, né? Porque a gente se sente mais em casa, é muito bom essa proximidade com o nosso povo, é maravilhoso. Mas a gente tem que ter um foco e não se deixar tomar para estar naquela zona de conforto. Porque eu acho que isso te limita, né? Perfeito. Então, acho que esse é um ponto importante. Você sabe que eu estava ouvindo, acho que uma entrevista, depois eu vou colocar aqui no podcast, que muita gente fala, você vai escolher Flórida, vai escolher qual lugar, né? Porque os Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Uhum. Né? Você vai pro Brasil, você sabe que São Paulo tem um grande capital econômico, principalmente focado na parte de construção civil, reformas, etc. No tanto que se você pega o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vê o maior número de caos que existe está em São Paulo. Acho que era quase 60%, se eu não me engano, em São Paulo. E quando eu fui dar uma olhadinha nisso na NCARB, dar uma olhadinha nos Estados Unidos, você vai no AIA e etc., você percebe que tem pontos focais, né? Você pega lá Nova York, pelo que eu fiz por pesquisa, Califórnia, muito forte, sim, e Flórida também bem espalhado, assim, né? Mas, assim, de certa forma, tá muito no mercado que atua, mas ele é bem espalhado, sabe? Você não tem um polo central. Um polo central, né? Sim. Igual aqui São Paulo. Eu tava imaginando até que seria Nova York, que é um pouco, claro, pela quantidade de obras, reformas, etc., que acontecem. Mas é importante, eu falo para as pessoas também pesquisar onde ela quer, se ela quiser continuar no mesmo segmento. Mas numa entrevista que eu vi o rapaz, ele comentando assim, a vida dele 2, 3 anos antes, quando ele morava na Flórida, em Orlando, e por causa dos brasileiros, tudo,
Aí ele fala depois como ficou a vida dele um ano longe. E aí nada contra brasileiros, né? Mas ele quis dizer assim, ele se sentia na zona de conforto. Então quando ele foi, e é o que eu falo pra todo mundo, você busca ter essa cultura de qualquer país, você tem que entrar de cabeça, né? Então, porque primeiro você tem que dominar o idioma, você vai aprender o idioma. E aí ainda mais que essa entrevista que eu vi era um rapaz que foi ele, o filho pequenininho e a esposa, né? Então ele foi buscar aquilo. Então ele fez esse prós e contras, né? Mas ele disse que é uma porta de entrada, sim, porque você tem um ponto de apoio. O brasileiro também, a gente tem uma cultura muito trabalhadora, de ajudar, etc. Mas chega um ponto que depois não dá para se sustentar só nisso, né? Você tem que começar a dar com as próprias pernas, ainda mais nos Estados Unidos, que é um país, pelo que eu vejo muito assim, você tem que aprender a se virar, né? Com certeza. Mas tem muita oportunidade, pelo que eu converso com muita gente. Então, acho que você validou essa percepção. Natália, agora trazendo um pouquinho, por que, uma curiosidade minha, por que você escolheu os Estados Unidos e não outro lugar, por exemplo? Pois é, eu sempre gostei dos Estados Unidos, assim, eu acho que aquela cultura capitalista sempre foi uma coisa que me atraiu, né, sou de São Paulo também, então acho que aqui a gente já vive num ritmo que é bem agitado e também muito capitalismo e do vamos que vamos, enfim, aquela loucura de São Paulo. E aí alguns outros locais que eu já percebi que teria um estilo de vida talvez um pouco mais tranquilo, né, que as pessoas, por exemplo, a Europa, a gente sabe que a Europa eles visam muito mais a questão da qualidade de vida, que é maravilhoso, então eles têm ali aquela questão mais, não, a gente trabalha, mas a gente vai parar, a gente vai viver, enfim, ótimo, mas pra minha personalidade, o meu estilo de vida que eu já vivi em São Paulo, eu acho que os Estados Unidos me traria um pouco mais desses desafios, assim, numa escala maior, em termos de ampliar e de possibilidades, né, eu acho que os Estados Unidos, eu acho que é isso, é oportunidade. Tem muita oportunidade, tem muita coisa acontecendo. E essa rapidez, como as coisas acontecem lá, é uma coisa que me atrai. A praticidade, como tudo acontece. Então, foi algo que foi, acho que essa minha maior ponto de escolha. Antes de eu ir para os Estados Unidos, eu morei no Canadá, né? Apesar de ter só estudado inglês lá e ficado poucos meses, mas eu consigo ver um pouquinho aí dessa distinção entre o Canadá e os Estados Unidos. E quando eu fui passar um período em Boston para saber se aquilo ali era realmente o que eu queria, né? Que eu também acho que é outra coisa importante, eu percebi que realmente ali era o meu local. Principalmente vindo como arquiteta, né? O quanto que a cidade está evoluindo, expandindo em termos de construção. Então foi algo que eu percebi, estando ali, olha, aqui funcionaria para mim. Tem campo, tem oportunidades, tem expansão. Então, dentro da minha área e daquilo que eu gosto de fazer, iria ter essa possibilidade. Então, acho que foi isso. Não, perfeito. E também um ponto que eu queria compreender, quando a gente fala sobre empreender, né? Tem até uma série muito legal, não sei se você já ouviu falar, chama Undercover Billionaire, já ouviu falar? Não. É uma série americana que conta sobre os bilionários quando eles... que o pessoal fala, o sonho americano acabou, né? E aí essa série tem no YouTube, tem também em outras mídias, mas assim, eles mostram sobre essa questão. Eles pegam uma pessoa que é bilionária, ele não pode usar nada, recurso dele, dinheiro, contato, ele é um anônimo. E aí ele começa com X dólares, uma caminhonete em uma cidade X nos Estados Unidos. E aí ele tem X meses para fazer uma empresa milionária. Do zero, assim, sabe? É muito legal, porque vai dando muitos insights, porque uma coisa que eu percebo é assim, quando a gente fala de empreendedorismo, seja qual for no lugar do mundo, geralmente a gente sabe o perfil do empreendedor. É um perfil inquieto, é um perfil que é questionador, um perfil inovador, um perfil que palpa toda a obra, trabalha, etc. É um pouco diferente que nem você falou, por exemplo, na Europa, que ali, claro que tem empreendedores lá, mas a pessoa tem uma visão um pouco mais... Ela escolhe a qualidade de vida, etc. E eu não falo que existe certo e errado. Existe... Que funciona. Eu gostei da palavra que você falou. Foi o estilo de vida que eu escolhi pra mim, né? Sim. Então, acho que tem que respeitar também essa questão. Mas a questão que eu trago por trás de tudo isso é... Quando você sempre quis empreender, no tópico agora da sua empresa, era algo que você falou, não, vou experimentar uma carreira, e aqui você falou, não, dá pra empreender, sabe? Conta pra gente um pouquinho como que surge a Rise. Sim. Bom, sobre empreendedorismo. Eu sempre quis empreender. Eu acho que, assim, isso é uma coisa que nasceu comigo, veio na minha veia, no meu DNA, no meu sangue, alguma coisa assim, porque realmente o empreender sempre fez parte da minha vida. Até enquanto eu tava no Brasil, realmente,
essa questão, assim, acho que é da liberdade, né? Eu acho que a gente começa numa fase inicial do empreendedorismo, naquela coisa, assim, meio imatura, né? Que é aquela questão, não, eu quero ser dona do meu próprio tempo, é um pouco ilusório, né? Mas eu vou fazer meu horário, eu vou fazer da minha forma, eu não quero ter ninguém mandando em mim, eu não quero ter horário pra chegar e sair, ter rotina, aquela coisa meio rebelde, Então, eu acho que inicialmente partiu um pouco disso quando eu tinha lá 19 anos, que foi quando eu abri a minha primeira empresa aqui no Brasil. Era um outro, enfim, eu estava ainda fazendo a faculdade de arquitetura naquele momento, era um outro ramo, então eu e minha família, nós tínhamos uma loja de roupas, na verdade virtual, um e-commerce virtual, que se expandiu também para outros países, então nós tínhamos revendedores também na Angola, Holanda, Londres, enfim, e tínhamos em todos os estados quase aqui do Brasil. E nós vendíamos roupas afro, então a gente tinha esse e-commerce, participávamos de feiras, eventos, enfim, e surgiu ali de uma coisa mais familiar. Minha mãe é artista plástica e a gente teve essa ideia de trazer algumas artes que ela produzia nos quadros para as camisetas. Ai, que legal. Então isso é só um pequeno recorte, só para dizer que realmente esse empreendedorismo começou ali, eu acho que quando eu tinha 19 anos, que foi essa minha primeira experiência em abrir uma empresa, e mais com esse intuito também de ter esse estilo de vida que eu comentei, né? Eu sou uma pessoa que gosta de viajar, então eu tinha aquela ideia de vou conseguir administrar o meu tempo. Mas, de uma forma ou de outra, eu adoro empreender, assim, né? Eu sempre gostei e eu nunca me vi fazendo outra coisa, né? Nessa questão de realmente querer expor as minhas ideias, fazer de uma forma que eu acho que seja coerente, formar equipes e ver aquele projeto que você quer ser o baby, né? Eu brinco que a Rise é minha baby. Então, é literalmente isso. Você tem ali aquele projeto, sua empresa, seu baby, que você desenvolve. Ver esse desenvolvimento, até as partes ruins e os perrengues e as coisas que acontecem, eu acho que é incrível, porque você fala, uau, eu pensei, eu planejei, eu tava certa. Né, e tá dando certo. Então, eu gosto muito disso. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu acho que, novamente, então, uma das maiores questões que me fizeram, assim, tomar a decisão de estar lá é a questão do empreender. Em como os Estados Unidos, de uma forma geral, eles influenciam, assim, qual é a palavra? Eles motivam, né? Eles te ajudam e te motivam a realmente ser empreendedor, né? O que eu acho que aqui no Brasil, eu já não sei se me corrija se eu estiver errada. Não acredito que seja da mesma forma. Não, tem até um corte que depois a gente pode colocar um link aqui do Flávio Augusto, que é um empreendedor que me inspira bastante, da geração de valor. E ele fala sobre... Ele era o dono do Orlando City, nos Estados Unidos. Uhum. E ele é bilionário, tem um monte de empresa e ele tem um papel muito forte de educador. Ele é um educador de empresários, né? Uhum. E ele comenta sobre isso. Teve um podcast, acho que foi no Primocast, que pergunta pra ele, olha, qual foi o maior desafio que você viu nos Estados Unidos com relação ao Brasil? E aí ele fala assim, cara, nós brasileiros somos muito versáteis, porque a gente já nasce num ambiente, não gosto de usar essa palavra, mas é hostil. Por quê? Porque você paga muito imposto, você não tem tantas motivações, facilidades para você empreender. Uhum. E aí ele fala, quando você vai para os Estados Unidos, numa cultura que facilita isso, e eu acredito que influencia, eu falo que tem a diferença entre influenciar e manipular, porque influenciar, de certa forma, ela mostra e deixa você tomar suas decisões, mas mostra os benefícios daquelas decisões. E ele fala que quando chega lá, ele percebe que se essa pessoa ela tem o mesmo perfil, as chances são que aquele ambiente vai multiplicar ainda mais essa facilidade para ela. E lá é o contrário, quando você pega a média americana, não são todos que são empresários. Então a pessoa às vezes consegue 2 empregos, 3 empregos mais modestos. Para ela, aquilo às vezes é o suficiente, porque lá o poder de compra é muito, muito forte. Muito forte, sim. Então, ela consegue, muitas vezes, com pouco, ter o mínimo para sobreviver, vamos dizer assim, né? Então, no Brasil já não é. No Brasil a gente rala para conseguir pagar um apartamento, a pessoa tem que ter 2, 3 empregos. Ela é muito difícil. Sim. E quando você empreende, mesmo se você tiver uma questão social, fala, não, eu vou querer ajudar os outros, eu quero treinar os outros, etc., você vai perceber que ainda você vai ter o desafio, além de achar as pessoas que pensam assim, a tributária, a questão, enfim, tem os desafios. O Brasil, se eu não me engano, é o país, saiu uma pesquisa que mais tem problemas trabalhistas no mundo. Então, assim, quando a gente traz para tudo isso, para uma cultura, por isso que tem até um termo, eu esqueci qual que era, que é a exportação de talento. Por isso tem muita gente que é boa no Brasil, não fica no Brasil. A pessoa vai procurar oportunidade em outros países, por quê? Porque lá se sente mais valorizado.
Porque aqui é assim, você tem desde, falando na construção civil, a construtora, ela tem que cortar custo, aí passa para o projetista, tem que cortar custo, aí você tem um passando para o outro, né? Então, infelizmente, acaba acontecendo isso. Fora questões políticas e questões de mau uso dos recursos, né? Então, é uma das coisas que no BIM a gente defende muito por uma questão de transparência, canal, então isso pode ser que ajude, mas ainda existe o fator pessoas, né? Com certeza. Então, no Brasil, respondendo, sim, é mais difícil, eu acredito também que é mais difícil, mas, de certa forma, eu acredito que quando a pessoa ela nasceu para empreender, ela empreende Em qualquer lugar. qualquer lugar do planeta. Agora, é claro, se tiver um lugar que facilite para ela, vai ser mais fácil ela multiplicar. Mas também eu acredito que tem empreendedores, quando você vê muito fora da curva, a pessoa quando tem um desafio, aí ela faz mesmo acontecer, né? Tem um ditado que diz, sem saber, foi lá e fez, né? Exatamente. Então, acredito que seja um pouco mais sobre isso. Empreender eu mesmo na minha carreira, eu tive que, assim, trabalhar em muitos empregos, aprender muito, ser muito fazedor, não herdei, não tenho, sabe, eu criei a minha empresa do zero. Eu lembro quando a gente foi dar treinamento, eu levava os notebooks na minha moto para poder dar aula nas empresas, não foi fácil. Agora, é claro que eu sempre falo networking, ser profissional, muito importante, ser comprometido, né? Se eu não me engano, nos Estados Unidos essa questão de pontualidade é um negócio que eles super valorizam demais. Então eu falo assim, pessoal, se espelhem em coisas boas de lugares ou pessoas que performam, porque é isso, no coach a gente fala muito sobre, no PNL também, modelagem. Sabe, você modelar o que as pessoas de talento têm para que você possa absorver, porque às vezes o ambiente que você tá não tem aquilo. E aí hoje tem podcast, hoje tem livro, enfim, tem muita coisa. Só que a ação, ela é algo que eu sei que o empreendedor tem. Sim. Ele tem dentro dele aquilo, né? E aí eu falo, é o que separa muitas vezes o palco de quem assiste, né? Então acho que existe muito essa questão. Exatamente, eu concordo 100% com tudo que você falou. Eu acho que é o que você falou. Ser empreendedor é ser resiliente, é saber lidar com frustrações, é saber lidar com nãos, é saber lidar com imprevistos, mas é mesmo assim saber, não importa o que aconteça, eu vou continuar. Porque pra mim não existe uma possibilidade disso falhar. Eu vou fazer acontecer e eu vou fazer dar certo. Então, é essa tentativa, insistência, persistência que faz com que as coisas realmente progridam, né? Eu costumo dizer pra todo mundo, nada é fácil, né? Assim, na vida. Tem até uns memes hoje em dia que falam assim, escolha o seu fácil, escolha o seu difícil, na verdade, né? Sim. Assim, realmente, ir pelo caminho A, trabalhar realmente, talvez ali numa empresa fixo, não é fácil. Mas também empreender também não é. Então, você tem que escolher o que funciona melhor pra você, mas entender que de qualquer forma você tem que persistir. Não, e tem um ponto aí que eu acho que independente do país, e aí eu vou fazer até essa pergunta pra você. Você que estudou no Brasil e foi para os Estados Unidos, infelizmente a gente a faculdade, qualquer faculdade aí, não tô falando da arquitetura em específico, ela não forma o profissional para que ele possa não só empreender, até mesmo trabalhar. Muitas vezes as pessoas, até quando alguém vem aqui trabalhar no escritório, falam, olha, a faculdade vai te entregar isso, e seja bom nisso. Aqui eu vou te entregar isso. Se você juntar os dois, porque para mim a palavra carreira, ela está associada com formação acadêmica, ou formação de forma geral, / trabalho. Você pode ter uma parte da sua carreira que você só trabalha e dá certo, ou você só estuda e dá certo. Agora, se você junta os dois, você entra em alta performance. Que é o que eu tento falar para eles, né? E aí a minha pergunta é, o que não são ensinadas na faculdade que você aprendeu ali, na raça, e você falou, olha, realmente isso fez falta e faz falta, até mesmo quando você vai contratar um colaborador, ou você mesmo, né, se desenvolveu ali. É um ótimo ponto. Eu falo muito sobre isso também, sobre faculdade, né? Sobre, enfim, capacitações de uma forma geral. E cursos. Eu fiz a minha graduação aqui no Brasil, fiz o meu mestrado nos Estados Unidos. Então, eu tenho um pouco desses dois parâmetros. E a gente tem um pouco, talvez, dessa questão ilusória do que, talvez, o que a gente vai aprender e o quão pronto nós vamos sair para o mercado de trabalho de qualquer um desses cursos. E não acho que seja uma verdade, né? Eu acho que é uma base muito
pequena e pouco de você entender até algumas pequenas questões em termos de responsabilidade, comprometimento, prazos, entregas. Eu acho que isso a faculdade te entrega, porque a gente precisa, né? É sobre você ter tarefas que têm que ser executadas de um certo padrão, de uma certa forma, você tem um professor ali que vai checar se aquilo ali foi feito corretamente, e você tem prazo. Então, eu acho que isso te traz essa questão de responsabilidade que é muito importante para o mercado de trabalho. Tirando isso, eu acho que a maior parte, na verdade, é na raça. Você tem que aprender, porque você sai da faculdade, você tenta encarar um mercado de trabalho e você fala, o que eu faço agora? E ainda mais se você tiver o intuito de empreender, eu acho que isso ainda dificulta ainda mais, né? Porque na minha faculdade aqui no Brasil, ninguém me ensinou como cobrar um cliente. Ninguém me ensinou qual é a etapa de projeto, como que eu cobro, como que funciona, quais são os prazos que eu devo dar, como que eu vou fazer um contrato com o meu cliente, como que eu vou apresentar o meu projeto para o cliente. Ninguém nunca me explicou, ninguém nunca chegou a pensar que eu ia ser uma profissional e que eu precisava, na verdade, aplicar todos aqueles conceitos que foram ensinados de uma forma prática, né? Então, isso aconteceu muito no Brasil e nos Estados Unidos foi da mesma maneira. Então, o meu mestrado foi muito interessante, mas eu saí assim, eu fico pensando, eu já estava incluída no mercado de trabalho naquele momento. Então, durante o meu mestrado, eles têm um programa que são para imigrantes, o qual você trabalha durante o período do mestrado. Inclusive, você pode trabalhar sendo empreendedor, né? Enfim, para que você consiga suas horas práticas. Então, durante o meu período de mestrado, eu estava trabalhando. Mas tinha muitas pessoas que estavam ali que não estavam trabalhando durante aquele período por opção própria, enfim. E eu falava, gente, essas pessoas, eles não sabem, eu não sei como eles vão conseguir sobreviver quando eles saírem daqui. Sim. Porque, falando dos Estados Unidos agora um pouco, a gente tem inúmeras questões de código, o que até aqui no Brasil, na minha faculdade, eu não me recordo de ter aprendido tanto em termos de standards, né, de códigos, Sim. regras, em termos de construção, da arquitetura. É aquela coisa que você tem que meio que ficar consultando, né, então você sai da faculdade, mas você vai fazer um banheiro ADA acessível, você tem que pesquisar aquilo ali. Porque você já não tem aquilo ali na sua mente se você não foi exposto ao mercado de trabalho. Então, a mesma coisa lá. Então, lá eles buscam muito, assim, eles batem muito na tecla de códigos, standards, zoning, o processo de zoneamento, o processo de aprovação de projeto nos Estados Unidos é bem, assim, extenso. E essas pessoas que estão ali apenas na faculdade não têm noção de como tudo isso acontece. Sim. Né? Então, tudo é questão construtiva, de um framing, como que uma casa realmente vai ser feita, como que isso funciona, estrutural. Realmente não é algo que eu aprendi na faculdade, foi algo que eu tive que aprender na raça e de realmente pesquisar e me expor aquilo ali, estar numa obra só checando e olhando e fazendo perguntas e questionando e assistindo, buscando informações em outros locais, como você falou. Hoje em dia a gente tem aí essas plataformas que nos ajudam muito, mas é um trabalho muito seu pessoal, em que você Sim. tem que ir buscar essas informações, porque a faculdade realmente só te dá ali um básico, eu diria. Eu tenho uma percepção de 3 coisas que eu acho que dá para aplicar até para a pessoa que está escutando ali. A primeira delas eu acredito que é capacitação, que é o que a gente está falando. Por mais que seja mestrado, aí eu estou trazendo qualquer tipo de capacitação, né? Eu não estou falando nem de soft skill, que eu nem quero ir nessa linha, que senão o negócio fica... Mas eu lembro quando eu fazia faculdade, aí eu tive uma boa educação familiar, e o PNL surgiu da minha família. Eu faço PNL desde os 16 anos. Então, assim, eu sempre entendi que o jogo era na soft skill. Hard skill era obrigação. Soft skill, eternamente eu tenho que aprender aquilo. Então, quando eu digo sobre liderança, desenvolvimento, etc., e nunca vai chegar alguém e vai falar assim, Natália, senta aqui do meu lado que hoje eu vou te ensinar o código de obras. Não funciona. E eu falo isso pra galera. Eu falei, ó, uma das coisas que o Steve Jobs falou na palestra dele de Stanford, e assim, isso tá assim na minha mente plugada, é stay hungry, stay foolish. E ele fala, se mantenha sempre com fome, faminto, mas seja tolo de não achar que você saiba tudo. Isso eu levei como mantra pra minha vida. Porque eu falava, não, cara, o que eu posso aprender mais? O que eu posso aprender mais? O que eu posso aprender mais, né? E sempre assim, ali, absorvendo o conteúdo. E uma coisa que vem muito ali, quando eu fui estudar PMI, eu aprendi sobre isso. O que torna alguém especialista? Né? Porque os Estados Unidos, até onde eu sei, eles cobram muito essa questão em horas. O que você sabe fazer? E alguém, um sponsor, alguém... que comprove. Sim, não, a Natália, eu assino aqui que ela tem isso, me responsabilizo que ela tem esse conhecimento.
O Brasil, a gente tem uma cultura um pouco diferente. A pessoa coloca no currículo lá. Às vezes eu falo isso porque na entrevista eu faço muitas entrevistas. Então eu tento, de fato, sondar para você não contratar errado. Porque numa conversa, a pessoa coloca lá. Às vezes ela abriu um arquivo, ela nunca mexeu naquele arquivo, fechou o arquivo e falou, não, eu trabalhei no projeto X. Entendeu? Verdade. Acontece muito. Acontece muito. E aí eu falo assim, tá, me conta um pouco desse projeto que você trabalhou. Aí você percebe se a pessoa trabalhou, ela vai explicar titim por titim. Não, eu fazia isso, né? Eu falo muito sobre tomar um cuidado sobre a palavra sobre eu e falar sobre nós. Com certeza. Colaborar, etc. São termos, né? E muitas vezes, o que eu percebi que essa questão de horas é assim, foi o que você falou. A pessoa está estudando, tem uma X carga horária. A instituição vai te cobrar uma X carga horária de estágio, de repente, porque ela fala, ó, você tem que complementar essas horas aqui. Não dá para você fazer todas essas horas aqui. Então, na minha percepção hoje, uma pessoa que tem muita experiência é que ela tem muitas horas vividas daquilo. Por isso que eu falo, seja estudando, porque também não deixa de ser um conhecimento, é que a diferença da prática ajuda muito, porque a prática ela é uma validação de hipótese. Com certeza. Porque às vezes a pessoa está estudando, é algo que não se aplica. Aqui na SPB, os nossos pilares são pesquisar, trabalhar e ensinar. Então eu pesquiso, escrevo artigo, e-book, publico, etc. Aí depois eu aprendi, eu vou lá, trabalho com aquilo, valido a hipótese. Deu certo? Não deu? Volto para a pesquisa. Faço uma errata da pesquisa. Volto, trabalhei, deu certo, eu ensino os outros. Então a gente trabalha muito com esses pilares de alta performance. Depois a gente vai para IA, para outras coisas que hoje a gente utiliza para escalar. Mas eu percebi que você tem uma noção, Natália, eu tô indo pra minha 9ª formação de MBA. Fiz 9 MBAs. Então, assim, eu gosto muito de estudar, sou apaixonado pelo que eu faço. Não faço isso por título, faço porque eu gosto do que eu faço. E eu falo que uma das coisas que a Empreender ajuda, pra quem tá ouvindo, empreendedorismo, ele é claro que vem a questão financeira, mas ele facilita pra você. Com o tempo ele vai facilitando. E hoje com EAD, com ChatGPT, com tudo isso, não tem como uma pessoa hoje não aprender. Sim. Antigamente o nosso pai era o Google, né? A gente ia lá, Google, pesquisava e tal. Hoje tudo você acha na internet. Então eu digo que nessa carga horária, uma pessoa nos 3 pilares, se ela buscar o conhecimento paralelo com fome, querer aprender, ela vai aprender. Entende? E assim, o mercado, seja Brasil e Estados Unidos, ele é carente de pessoas boas. Com certeza. É carente. E o segundo pilar, que de fato é trabalhar, né? Então, mesmo que você está estudando, etc., acho que trabalhar, independente da área, quando você vai para outro país, você me corrige se estiver enganado, mas a pessoa, ninguém te conhece lá. Eu brinco que você tem um CPF novo. CPF novo. Você pode tentar usar a sua bagagem que você teve, mas ninguém te conhece. Então, muitas vezes, você vai ter que estar sujeito a algumas coisas e tem que ser resiliente, porque você vai ter que dar alguns passos para trás. Tem um ditado que diz, muitas vezes você muda de país, mas você não muda a sua realidade. Com certeza. Então, às vezes, você faz a mesma coisa aqui e tem que entender se até o nível que você fazia aqui, para você chegar lá até o nível, você tem que balancear. Pô, vale a pena eu ir para um outro lugar para eu me comprovar? Mas eu falo, se você é bom aqui, você é bom em qualquer lugar. Só tem que ter paciência. E por último, assim, eu percebo muito essa questão de entender a cultura, né, onde você está inserido. O ambiente que você está inserido. Eu não estou falando só de país. Estou falando até do ambiente, como funciona aquilo. Porque como é que você vai saber a cultura, o ambiente, se você nunca trabalhou? Então, trabalhar, ele é muito importante, andar assim com o mundo acadêmico, porque eu digo que envolve muita coisa. E aí, aquilo que a gente falou, fazer o certo é difícil. Quando alguém fala para mim, nossa, mas um curso é caro, uma implantação é cara, eu falei, caro é ignorância. Eu falo, caro é um dia você descobrir tudo isso, a Natália falou, você não aprende contabilidade, marketing, comercial, o arquiteto quando ele abre empresa, ele é advogado, ele é vendedor, assim como qualquer outra profissão. Mas eu digo assim, quanta coisa a gente já perdeu de tempo e dinheiro, porque às vezes você quer economizar e tudo bem no começo, e aí você vai entender, não, peraí, você quer emigrar para os Estados Unidos, procura um advogado, especialista no assunto, para que você vai quebrar a cabeça numa coisa se você, sabe, você tem só 24 horas e o tempo tá passando, e às vezes a pessoa não tem tempo suficiente. É claro, eu tô falando isso sobre prioridades, questões financeiras, etc. Cada um sabe onde o calo aperta, mas eu digo que
eu sempre busco especialista, sabe? Eu tenho um especialista contábil, eu tenho um especialista de advocacia, eu tenho um especialista de vários outros ramos, e eu sou especialista BIM. Quer falar sobre BIM, fala comigo. Agora, o restante eu tenho contatos para isso. E aí eu comecei a entender o jogo também do networking, a importância de estar bem relacionado. E é impossível você ser bem relacionado se você não é competente. Com certeza. Né? E aí é onde, imagina levar tudo isso para os Estados Unidos. Então... É verdade. Não, concordo com você plenamente. Essa questão, assim, bom, primeiramente só para ressaltar, realmente eu acho que assim, a questão acadêmica é de extrema importância. Só para ter certeza que eu me posicionei corretamente, assim, não desvalido de maneira nenhuma a necessidade de você buscar conhecimento. Eu, particularmente, eu sou essa também que estou incluída em sempre cursos e aprender, e uma busca constante por aprendizado, né? Isso realmente é o que te coloca numa outra posição. Você realmente está sempre querendo buscar mais conhecimento, até porque as coisas mudam muito rápido, então a gente tem que estar sempre se atualizando. Mas esse fato que você falou, que eu acho que é bem interessante, sobre a gente não querer fazer tudo. Eu vejo muito essa diferença. Eu acho que é uma questão de maturidade também no empreendedorismo, mas eu também talvez diria que é uma questão talvez da cabeça mais brasileira, um pouquinho da cabeça lá de fora. Eu acho que o brasileiro, a gente quer sempre concentrar tudo. A gente quer tentar dar conta de tudo. A gente quer ser, então, até um arquiteto aqui. O arquiteto aqui, ele é arquiteto, mas ele também faz pontos elétricos, faz mecânica, faz civil, A gente entrega um projeto muito completo, né? E a gente realmente pega essa responsabilidade toda para nós. Quando a gente fala isso lá de fora, eu acho que já muda um pouquinho. Eu acho que é tudo muito bem separado e determinado. Então, o arquiteto, até por questões legais, né? O arquiteto, olha, você vai até aqui. Depois você contrata um engenheiro civil, um engenheiro elétrico, um mecânico. É tudo muito separado. Então, você acaba tendo mais foco naquilo que você é bom. Exatamente aquilo que você falou. A gente não precisa saber fazer tudo. E eu acho que essa foi uma diferença, assim, do meu empreendedorismo quando eu tinha 19 anos e que agora que eu tenho 31. É realmente entender que eu não preciso, não posso e não vou conseguir chegar aonde eu quero chegar se eu não entender que eu preciso ter pessoas competentes do meu lado, que cada um vai ter a sua, né, o seu role dentro da empresa. Cada um vai fazer a sua parte. E eu acho que isso é muito importante, é isso que vai te levar para um outro ponto em qualquer lugar na sua vida, em tudo, né? É você realmente te sair um pouco daquela percepção de mais um microempreendedor para o empresário. São pessoas, com certeza, como a gente está falando acho que desde o início, né? Tudo gira em torno de pessoas, mas também você saber delegar Sim. E saber entender, olha, eu sou bom nisso, é isso que eu vou me especificar, é isso que eu vou focar e o restante eu vou dar para as outras pessoas. Já assisto um ponto assim, acho que é o momento da vida que eu estou agora, assim. Legal. Muito de transição, de entender isso e sair um pouco de mim e falar, não. Eu já posso ter cada vez pessoas mais competentes do meu lado. Eu acho que entra um pouco sobre paciência, que nem você falou, na profissão. Eu trabalhei um bom tempo antes de ter o meu escritório para outras empresas. Uhum. Eu sempre tive um objetivo de ser empreendedor. Eu queria ser empreendedor, fosse de ter uma barraquinha de hot dog, o que fosse. Eu queria empreender porque eu gosto de desafio. Acho que empreendedor tem muito sobre desafiar, né? Uhum. Mas eu também entendia que eu tinha que ter competência. Então eu fui trabalhar um bom tempo nas empresas, gerar muita competência no BIM, no ensino. Aí depois eu fui trabalhar numa construtora. E eu falo muito pro pessoal da jornada, sabe? Que você faz na sua carreira. Porque independente se vai empreender, se uma pessoa vai empreender com pouco conhecimento, ela também paga o preço do pouco conhecimento. Né? Ela fica muito à mercê de prazos, do que tem que fazer, porque ela não sabe, ela vai ter que confiar 100% nos outros. E eu sempre tive isso comigo de, não, vou buscar o conhecimento, eu vou aprender. Aqui, até hoje o pessoal sabe, quando eu vou testar algo no escritório, eu tava falando sobre a IA, né? Eu fui lá, testei, fiz, etc. Aí depois eu não cheguei, marquei todo mundo e faço treinamento. Sim. E eu acredito muito sobre liderança por exemplo, né? Então a gente sempre top-down. Então eu falo pro pessoal, ó, vamos chegar aqui, eu faço um exemplo, pega o Gui, vamos lá fazer comigo. Fez. Eu vou lá, faz aqui. E eu tento desenvolver líderes que tenham o mesmo pensamento. Porque se não está alinhado também, mesmo que sejam, eu acredito, sobre essas especialidades, é muito difícil você alinhar tudo. Né? Você alinhar desejos, objetivos, sonhos, realização, ao mesmo tempo humildade. É bem complexo esse assunto. Aproveitando, você que está ouvindo o podcast, não esquece das 5 estrelas no Spotify, compartilha com um colega de profissão, vai ajudar a chegar ele no próximo nível. Natália, agora falando um pouquinho da Rise, aí vamos lá, você foi lá empreender, aprendeu termos técnicos,
foi fácil de um dia pro outro você aprender tudo Com isso? certeza, eu acordei, li um livrinho, aprendi. E aí eu queria entender um pouquinho, como foi pra você ali, começar, né? Aí você formou a sua empresa, hoje você tem uma equipe, faz diversos tipos de projeto. Como foi tudo isso? Tá, bom, a Rise, ela surgiu, então, assim, naquele momento em que eu finalizo a minha faculdade, né, minha formação, meu mestrado nos Estados Unidos, então já tinha também trabalhado em outros escritórios, entendido melhor como que funcionava toda essa questão da arquitetura, e ali estava pronta a falar, não, vou agora iniciar e andar com as minhas próprias pernas. E aí nós iniciamos, foi uma coisa assim muito orgânica, assim, eu digo assim, foi bem questão do boca a boca, das indicações, e tá muito ligado com certeza ao profissionalismo, à competência, a você manter aquilo que você promete, a você conseguir comunicar com o cliente de uma forma clara e objetiva. Então isso, quando você é um bom profissional, realmente as chances das pessoas te indicarem são muito maiores, né? Então a gente começou, acredito que através dessas indicações, boca a boca, então começou a ter um nível de projeto, e eu a princípio fazia tudo, então ainda aquela cabeça do eu consigo fazer tudo, e a gente, acho que arquiteto também, a gente tem uma coisinha que se a gente não sentar para fazer um projeto, é quase como se a gente não fôssemos arquitetos o suficiente. Eu não sei se Sim. outras pessoas compartilham dessa mesma opinião, mas eu sempre tive aquela questão, não, eu tenho que sentar, eu tenho que ficar aqui na frente do computador e projetando para eu me sentir arquiteta. E a arquitetura é muito mais do que isso, né? Tem toda uma questão do design, do pré-design, da concepção do projeto, de você falar com o cliente, enfim. Então, eu tive que passar também por essa etapa de entender, estou crescendo, preciso agora ter uma equipe do meu lado para conseguir dar conta desses projetos que estão entrando. E foi assim que eu iniciei a minha equipe, formar a minha equipe, contratei uma primeira colaboradora, que é a Letícia, que tá com a gente desde o início, e foi, assim, uma sorte enorme ter encontrado, porque eu digo que eu já dei sorte do começo, porque ela realmente chegou para somar, a equipe inteira é uma equipe extremamente engajada e competente, mas a Letícia foi a nossa primeira ali, e ela já chegou ali com as mesmas visões, é o que você falou, uma pessoa que já tem as mesmas visões do que eu, conseguiu me entender, alinhada. Eu sempre tive essa dificuldade, eu acho que de delegar, é aquela ideia de você achar que como eu vou conseguir que alguém faça da forma que eu quero que seja feita, ou que consiga, como eu vou conseguir traduzir o que eu quero e a pessoa, aí a gente tem aquela ideia, não, deixa que eu faço, porque, né, eu vou acabar fazendo do jeito que eu imagino. E quando você entende que você tem profissionais bons do seu lado, que você consegue traduzir isso de uma forma tão fácil, e as coisas acontecem tão leves e sutis e orgânicas, é muito bom. Então eu tive essa sorte de ter a Letícia, não só a Letícia, mas todos os colaboradores que estão comigo hoje. E, enfim, então a Rise surgiu assim, foi de uma forma de indicação inicialmente, então de pessoas sabendo que eu estava fazendo os projetos, que eu era arquiteta, e começaram a me indicar, e foi indicação, e a gente cresceu e exponenciou aí. Legal. Na região. A princípio eu não tinha um escritório físico, então era uma coisa assim, tudo remoto acontecendo. Cheguei a ter um pequeno escritório antes, agora hoje em dia tem um escritório maior em Boston mesmo. Enfim, a gente tá aí com 6 colaboradores, realizando projetos aí todo New England, que a gente fala, né? Que é toda a região ali de Boston. Não, e pessoal, pra quem não sabe, tá escutando o podcast, aqui a SPBIM ajudou agora, né, Natália? Vai ser um dos nossos principais cases ali dos Estados Unidos, que a gente fez a implantação, né, desde o treinamento, o desenvolvimento do template, o pessoal tá agora começando a fazer essa migração para os projetos, né? Uhum. Até eu queria entender, assim, o que na época te motivou, aí tu falou como escritório, a falar, não, preciso usar aí no caso foi o Revit, né, porque a utilização do Revit ali era tão essencial, porque realmente você via que era um comportamento do mercado. O que te motivou na época? Eu acho que certamente foi em relação, assim, à produtividade, exatamente, acho que essa é a palavra. Produtividade do escritório, assim. Era algo que a gente já tinha um interesse de fazer desde alguns anos atrás, mas é aquele tipo de coisa, assim, que a gente entra naquele loop de correria. Trabalho, e aquele loop acontece, o tempo vai passando e a gente nem vai percebendo. E aí tem um momento que a gente tem que parar e falar, não, né? First things first. Sim. Eu tenho que voltar e capacitar a equipe, é uma necessidade, já estamos atrasados, né, comparado ao mercado, né, que os Estados Unidos, a maioria das pessoas já utilizam o Revit, então teve aquele ano, que foi o ano passado, que eu tive esse momento do não, vou parar aqui agora e vamos capacitar a equipe. E aí fizemos algumas pesquisas, as minhas próprias colaboradoras foram as que encontraram a SPBIM, enfim, foi
uma excelente escolha, por sinal. Não tô falando isso para puxar saco, não, porque realmente, já falei anteriormente, mas foi um processo maravilhoso, assim, que eu tenho certeza. Nós vamos começar agora a utilizar o Revit, então finalizamos recentemente, como você falou. Vamos realmente fazer a implantação final aí da equipe inteira e começar a utilizar, provavelmente agora no início do ano. Mas até então estamos, assim, super felizes e ansiosos. E seguros, né? Seguros de tudo que essa plataforma pode nos proporcionar. Assim, a cada aula a gente falava, meu Deus, mas a gente demorava tanto tempo para fazer uma simples coisa, né, no AutoCAD, como essa plataforma consegue ampliar os horizontes. É muito bom. Perfeito. Trazendo o tema de Brasil e Estados Unidos, o que você... Eu sei que você comentou brevemente, mas na sua visão, qual foi a maior diferença de projetar no Brasil para os Estados Unidos na sua empresa? O que você vê assim que é a principal diferença? Unidades, o que pegou mais você assim? Ai, não, certamente as unidades, de uma forma inicial foi. Foi bem difícil, assim, mudar a cabeça, a chavinha do metro pro índice e feet, foi realmente desafiador. E aí eu comecei inicialmente, foi um erro até que quando eu fui treinar a equipe, eu falei, não cometam esse mesmo erro. Porque eu fazia todas as medições em metros. E fazia tradução. E aí depois eu fazia a tradução e era um caos, porque não bate, não funciona, não fecha, era terrível. Ficava tudo com o número quebrado, né? Com o número quebrado. E aí você perde a noção de proporção. Então, o que mais demora é a gente realmente entender o que 1 metro significa, né? Em feet, por exemplo. Então, você mudar a questão da sua proporção mesmo. E quando se você não realmente se joga e fala, não, vou começar a desenhar, eu vou medir em feet, eu vou fazer o desenho em feet, você perde essa proporção. Então, você começa a desenhar corredores que são desse tamanho porque você não entende exatamente as dimensões. Então, foi realmente um desafio. E a questão, eu acho que é da construção de uma forma geral, assim, também, em termos de desafios construtivos, né? Lá é só madeira que a gente utiliza, tem isolamento térmico em todos os projetos, tudo é código, tudo é necessário, não é uma questão de escolha. Aqui no Brasil, hoje em dia, você pode escolher se você vai fazer um steel frame, né? Se você quiser, hoje em dia, você já pode fazer. Lá não, é código, né? Então, comercial, você tem que fazer um steel frame, você tem que ter um insulation, tem, né, regras. Então, acho que entender toda essa questão construtiva também foi outro desafio bem grande. Eu imagino, eu imagino. Eu fiz um projeto só nos Estados Unidos, né? Porque no escritório que eu trabalhei de arquitetura, a gente fez para outros projetos para Dubai na época, mas quando a gente foi fazer especificamente ali, a gente precisou muito de uma ajuda de um arquiteto local lá. Dei para fazer o basement na época, as questões de restrições. E tava com um projeto que era em dois estados, e aí você fala, mas por que aqui não tem que atender os mesmos requisitos que aqui? Não pode, tinha que ser feito de um jeito, de outro jeito. O que salvou na época, porque a gente só tinha feito 2 projetos para os Estados Unidos, uma curiosidade, né? Aí usando o BIM, a gente trabalhava em metros. Então eu falei assim, nossa, agora eu ia comprar um curso de imperial, eu já ia estudar a unidade. Falei, não, mas só para fazer 2 projetos, sabe? Aí eu falei, não, tudo bem. Aí a gente tinha feito tudo em metros na época, cotamos tudo, e aí o BIM tem essa vantagem, né, de você trocar a unidade de medida e ele já, né, não é igual no CAD que se você fazer, você tinha que reescalar e etc, né, e aí depois a gente tinha que vir a fazer isso que você falou aí, ó, os números tudo quebradinho, tinha que vir dando pequenos ajustes para ficar com os valores redondos. Aí o toque do arquiteto também, né, não pode vir nada com o número quebrado, que senão... Mas uma coisa que me ajudou muito na época, eu tinha muitos projetos de referência, eu ia falar sobre isso também, né? A importância que a gente tem, independente de onde você tá, entender as referências, né? Eu vejo muito isso nas instalações hidráulicas. Quando você visita os Estados Unidos, você percebe que é muito diferente das instalaçõões aqui no Brasil. Não só, até a questão do lixo, né? Você pegava o lixo, a pessoa deixava no seu apartamento, você jogava no trash, e aí já caía lá e você falava, não, lá no prédio você tem que descer pro 2º andar, colocar separar, etc. Então, assim, e não só isso, né? Existem muitas questões que você vê até a questão de ar-condicionado, que é uma coisa muito diferente no Brasil, tudo é ar-condicionado central. Tudo central. No Brasil a gente tem os splits, né? Então, aí você... E aí é onde eu falo, o lado do arquiteto, até quando você vai viajar, é muito curioso você ver tudo isso. Eu vi aqueles corredores imensos, sabe assim, ó? Você vê os corredores imensos nos apartamentos dos Estados Unidos. Os apartamentos são geralmente muito maiores, a não ser que, de repente, em grandes
cidades como Nova York, que aí já tem uma pegada um pouco mais parecida com São Paulo, mais parecido com Nova York, em relação a estúdio e etc, Airbnb, né? Mas você percebe que tem muito a questão de automação é muito forte, quando eu percebi também, né? Tudo tem aquele Amazon que você deixa, não tem muito contato humano, né? Nessas questões, né? Não tem. É uma questão da praticidade. Os americanos, né? A cultura americana é uma cultura muito prática. Então, é tudo, assim, uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar lá é justamente por conta disso. De como é a rapidez das coisas fazerem acontecer. Então, pra eles é muito assim, não, vamos, pra quem a gente vai ter uma pessoa que vai pegar e vai catalogar aquilo ali, colocar num sistema pra avisar, para o porteiro ligar, então eles já não pensam nisso, não, você entra, você digita um código, você coloca aqui seu pacote da Amazon, o morador vai receber um código no celular, ele já desce, já pega, então é uma coisa muito prática, eles são bem práticos. Não, perfeito. Em termos de processo, aprovação, desenvolvimento do projeto, o que você acha que mais muda? Eu acho que lá eles são muito mais burocráticos em relação a isso, sem dúvida, né? Para você conseguir, acho que esse é um dos maiores desafios, na verdade, da minha profissão nos Estados Unidos, é a relação à aprovação do projeto. Desafio num sentido assim, é um processo, não é nada de um bicho de 7 cabeças, mas é um processo longo e é um processo que envolve muitas partes. Então, nos Estados Unidos a gente tem que passar, a maioria dos projetos tem que passar pela aprovação do zoning board, que a gente chama, né? Que é o zoneamento. Aqui no Brasil, pela minha pouca experiência que eu tive, você me corrige se eu estiver errado, assim, a gente tinha um projeto que nós iríamos fazer e era residencial, a gente foi na prefeitura, a gente fez a abertura do projeto, todas as plantas e tal. A partir do momento que você abre aquele processo com a prefeitura, você já pode iniciar a obra, correto? Em alguns... Sim, aí tem o Comunix, ele atende o Comunix e aí sim, depois ele pode. Inicia. Na nossa época, nem sei se a gente teve que aguardar. Mas também era um projeto pequeno, acho que depende muito do tipo de projeto. Mas lá a gente tem que realmente passar pelo processo de aprovação e você não faz nada, você não bate um prego se você não tiver o que a gente chama de building permit, né? Então, esse processo tem um comitê ali que vai estar para checar e eles, enfim, não vão checar só questões de regras e de zoneamento, mas também eles acabam tendo alguns inputs, assim, pessoais sobre o projeto. Então, Boston, por exemplo, é uma das cidades mais antigas dos Estados Unidos. Então, as construções são muito antigas. Então, tem esse desafio não só físico, né, espacialmente falando, de a gente conseguir desenvolver uma cidade a qual tem pouco espaço para desenvolver e você não pode desenvolver verticalmente da mesma maneira que você desenvolveria, por exemplo, em Nova York. Então, como que você faz essa cidade que está em extremo desenvolvimento acontecer, mantendo aquela mesma estrutura e tamanhos e limitações do zoning, né, do local. Então, às vezes a gente acaba tendo que passar um pouco dos limites e aí a gente tem que passar por esse board, que ele vai fazer o approval. O que acontece é que isso, às vezes você vai fazer um projeto que são de 3 unidades e você pode demorar 2 anos para você conseguir uma aprovação. Nossa. E é tudo online ou tem que ir até a prefeitura? Alguns locais são online, alguns você tem que ir pessoalmente. E aí você vai como arquiteto, tem alguns casos que você tem que ter um advogado também para defender literalmente, né, a causa, defender o seu projeto ali. E aí, às vezes, tem revisões de projetos, então não é apenas uma reunião de zoneamento, são inúmeras reuniões. Os neighbors, né, são convidados, então todos os vizinhos que estão dentro de um certo espaçamento ali do distanciamento do projeto, eles são convidados a participar, e eles têm uma voz ativa muito grande, então eles levam muito em consideração a opinião dos próprios vizinhos, então isso tudo acaba interferindo muito no projeto. Então, às vezes você faz todo o projeto, você segue todas as normas, você segue tudo, você faz algo que está ali coerente com o que tecnicamente seria possível, mas você encontra inúmeros desafios ali até termos a aprovação final. Perfeito. Então, é um processo mais burocrático, eu diria. Eu vi acho que um vídeo também no YouTube de um rapaz que ele trabalha com o mercado imobiliário lá, em específico em Orlando, e ele demonstrou assim, que ele falava sobre os vizinhos, né? E ele fala assim, o pessoal realmente, ó, se você pintou sua casa, fugiu do padrão que tá ali, é briga. Eles vão te denunciar, você vai, assim, tem uma questão muito forte de vizinhança, então isso realmente é uma verdade. É uma verdade. Inclusive, é o que você falou também, lá na região, no estado que eu estou, são cidades, então o que a gente chamaria aqui de bairro, na verdade, para eles são cidades. O que significa que cada cidade tem a sua própria prefeitura, né? O que faz com que a fiscalização seja muito mais intensa, porque eles não estão mais fiscalizando
um grande espaço, eles estão fiscalizando apenas aquela cidade. Então, é uma questão que eu já tive experiências, assim, de clientes meus que falaram assim, eu só vou trocar uma parede de lugar, né, nada estrutural, eu só vou fazer 4 paredes pequenininhas porque eu quero fazer uma despensa na minha casa. E aí, você tá ali fazendo na sua casa, mas você não aplicou pro permit, e um inspetor tá passando na rua, e ele olha na janela e ele vê você mexendo em alguma coisa na sua casa. Ele bate na sua porta e fala, o que você tá fazendo na sua casa? Por que você não aplicou? Você não tem uma permissão para fazer isso. Ou o vizinho vê que você está batelando muito ali, liga para a prefeitura e fala, tô fazendo coisa aqui, mas não tenho permit. Então, realmente a fiscalização acontece, realmente os vizinhos, eles opinam e eles realmente... Olha só. Acontece. Culturalmente falando, o cliente americano, ele valoriza o mesmo que o cliente brasileiro? Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que sim. Eles valorizam. Eles são tão tranquilos, eu acho, de lidar. Eu acho que a questão do brasileiro, a gente é muito ligado à estética. Então, o brasileiro, eu brinco assim, que aqui no Brasil, eu fazia projetos residenciais e a gente especificava a altura da maçaneta. O tipo da bolinha, assim, era tudo muito especificado porque nós somos muito ligados à estética. Não dizendo que lá não seria ligado à estética, mas eu acho que é muito mais uma questão de eu preciso fazer isso. Mais praticidade, é uma praticidade, total. Então, eles acabam sendo mais objetivos e não sendo tão pique, que a gente falaria. Não esqueci a palavra em português, mas tão, assim, presos a detalhes, como talvez o cliente brasileiro seria. E aí, o que gera isso, que talvez possa ser uma resposta para a sua pergunta, é que os clientes brasileiros acabam sendo mais exigentes e talvez não valorizando tanto por conta da quantidade, assim, você não fez exatamente como eu queria, porque aquela coisinha específica, aquele mínimo detalhe não ficou como eu queria. Pode ser também, acho que uma questão de custo também, porque aqui a gente, qualquer mudança, ele tem um custo muito alto para nós. A gente não produz no Brasil um ar-condicionado, um exemplo. A não ser que tenha, sim, uma fábrica, mas eu digo assim, lá eu vejo que é muito fácil essa questão de aquisição de produtos. Com certeza. Então é claro que eles vão querer ser mais práticos, economizar e etc. Mas aqui eu acredito, posso estar enganado, que as pessoas vão ser um pouquinho, vai valorizar um pouquinho mais o uso do recurso, talvez. Talvez, possa ser um caminho. Mas acho que também depende dos tipos de cliente. Cada cliente é um cliente, Cada cliente é um cliente, A gente tem cliente aqui, mas a gente sempre faz um ranking, por isso que a gente começou a fazer muito sucesso do cliente, porque a gente quer entender se é uma exceção ou é uma regra, né? Porque muitas vezes se tem a Natália gostou da implantação e eu vejo que outros não gostam. Peraí, o que aconteceu diferente? Seguimos a metodologia, o processo, as boas práticas, tudo. O cliente não sabia o que estava comprando. O que aconteceu no meio do caminho aí que o cliente não achou que foi entregue, que foi combinado? E aí isso é para qualquer área, né? Qualquer área. É muito relativo dizer isso. Eu acho que ambos, sim, eles valorizam o projeto. Acredito que da mesma maneira, digamos assim. Perfeito. Como você enxerga o mercado americano com o BIM hoje? Na sua visão hoje, eu sei que ainda você tá iniciando tudo, mas como você enxerga hoje lá? Por exemplo, os outros complementares que você vai trabalhar já estão em BIM? Você lá tem mais dificuldade de achar fornecedores que, para eles lá, o BIM é assim, é uma aqui no Brasil ainda o BIM é um diferencial para muitos. Às vezes em alguns lugares ainda já é uma coisa natural. E quando você fala, você faz projeto? Sim. Não precisa perguntar se usa AutoCAD. Era natural todo mundo fazer em AutoCAD. Sim. Então, como que você enxerga o BIM assim? Você acredita que ele já está consolidado? Eu acho que ele está muito consolidado. Claro, no meu escritório a gente faz projetos de pequeno e médio porte. Então, os colaboradores que a gente utiliza, né, pessoas que estão ali, já são pessoas que fazem projetos menores, digamos assim, né? Quando você fala de escritórios maiores, como o próprio Perkins Will, enfim, outros inúmeros escritórios, com certeza o BIM não é um diferencial. É uma questão ali padrão. É um meio. Exatamente. E eu tive essas experiências porque eu trabalhei em outros escritórios, então eu pude ver como o BIM estava totalmente inserido dentro dessa característica, assim, dentro desse conceito. Mas, para o meu escritório, as pessoas que eu trabalho, eu também não vejo de uma forma assim que seja um diferencial. Fornecedores, eu ainda acho que para o tipo de projetos que a gente faz, eles ainda estão desenvolvendo algumas questões assim em BIM. Mas colaboradores, eu acho que já estão bem para frente, sim. Eu acho que o BIM está bem forte por A lá. academia já trabalha isso, né? Já.
Perfeito. Ainda mais porque lá, como veio de lá, né? Vem de lá, exatamente. Acho que é mais fácil a aquisição. Eu fico imaginando lá, um Revit custa, sei lá, $2.000, um exemplo, $1.500. Pô, imagina você pagar aqui no Brasil R$1.500 num Revit. Ah, não, com certeza. Então, assim, é muito diferente o custo dos softwares. E aí é onde eu falo que essa questão de moeda, ela facilita. E é engraçado quando você vai conversar com alguns colegas, eu conversei com alguns colegas de lá, e eles falaram, não, mas para eles não entendem, assim, essa questão do peso que é para nós aqui, o custo de todo esse investimento que é feito, entende? Máquina, esse tipo de coisa. Por isso que eu falei, para eles é muito mais natural. É aquilo que a gente falou. Se você já nasce lá, empreende, tem a facilidade, eles nem sabem a dificuldade que tem aqui, por exemplo, aqui no Brasil, sabe? Inclusive, falando sobre isso, quando eu estava até apresentando pro pessoal da sua equipe, e a gente falava assim, não, a gente não precisa desenvolver a biblioteca talvez de portas, porque o nosso fornecedor já tem portas. Eu lembro que eles ficavam, então talvez você esteja certíssimo, com certeza. Eles ficavam chocados. Como assim vocês têm um fornecedor que já tem as portas e as janelas? Então, provavelmente até os próprios fornecedores já estão num nível que eu não tenho esse parâmetro comparado com o Brasil, de entender o livro exatamente que tá aqui no Brasil, o BIM. Mas lá é uma coisa realmente bem mais corriqueira. Até porque você falou, a questão econômica, querendo ou não, manda muito nisso. Então, para aquisição aqui no Brasil, e é uma coisa que me impressiona, porque quando eu vejo até eu, assim, saindo dos Estados Unidos, vindo para cá, tudo no Brasil me choca em termos de valor. Eu penso, mas como que as pessoas têm essa acessibilidade? Como isso acontece realmente? Porque eu sei que não é fácil, assim, e vai de tudo, né? A gente tá falando disso, que são custos muito mais altos, em termos de capacitação, de investimento em aparelhos, mas até coisas menores, assim. Eu acho que o Brasil, a gente tem essa questão da dificuldade do poder de compra aquisitivo ali. Sim. Né? Agora, entrando no último bloco, muitas empresas ainda resistem ao BIM, né? E aí, quais são as principais desvantagens que você acredita que essas pessoas insistem em não migrar? Nossa, eu acho que é um problema, assim, porque é uma coisa que já deveria estar acontecendo há muito. Acho que a gente já está em desvantagem no Brasil, digamos assim, já estamos em desvantagem comparado com o mundo em relação a essa migração. Então, isso já, quanto mais você posterga essa questão, mais problemas você vai ter na frente, né? Eu vendo assim, por mim, eu já me senti super atrasada quando eu iniciei. Eu comecei há 2 anos atrás, mais ou menos, esse processo. Então, eu acho que é uma questão de compatibilização. Tudo uma hora vai chegar. E eu lembro assim, até falando assim de uma experiência. Eu lembro quando eu trabalhava na CDHU, todo mundo usava o AutoCAD. Mas aí tinham as pessoas mais velhas, que estavam ali, né, concursados, enfim, e que não sabiam mexer no AutoCAD, porque eram arquitetos que faziam desenho na mão. Então, acho que, falando uma comparação ali do BIM, né, agora, eu acho que é mais ou menos essa mesma mentalidade que eu tinha. E você começa a perceber, e eu lembro que naquela época, pra mim o AutoCAD era algo tão natural, e eu falava, gente, mas como essas pessoas são arquitetos, estão trabalhando, estão aqui, estão no meio, tem que produzir, tem que fazer acontecer, e não sabem esse software. Eu não consegui entender aquilo ali, como aquilo ia ser possível e ser viável em um curto prazo, né? E eu acho que é a mesma dinâmica agora. Sim. É você entender, mas como tudo bem, você tá hesitando fazer isso, você tá esperando, tá aguardando o melhor momento, mas como que você vai fazer daqui a um pouco? Porque o futuro é o BIM, né? A gente já vive isso, então não tem muito mais pra onde correr, né? Eu acho que é isso. Não, perfeito. Natália, e aí você acredita, assim, se você fosse passar uma dica pra quem tá ouvindo o podcast, de coisas que, tudo isso que a gente já falou, mas, por exemplo, uma pessoa que de repente quer trabalhar contigo, ou quer estar envolvido nesse meio, o que você acha que ela deveria buscar? Se fosse dar um recado pra você, Natália, 10 anos atrás. Pode pensar aí. Ai, difícil essa, hein? São tantas coisas, né, que a gente tem que buscar, mas eu acho que buscar conhecimento, que é aquilo que a gente falou desde o início, buscar aquilo que faz sentido pra você e realmente não desistir em busca daquilo. Pros meus colaboradores, eu sempre, assim, digo que a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a fazer as coisas acontecer. Eu acho que é isso, assim, né? Você tá disposta a aprender, você tá disposta a sair a colaborar com outras pessoas, a trabalhar em equipe, a sair da sua zona de conforto. Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. Bom, Natália, queria agradecer seu tempo. Se pudesse, a gente ia conversar muito mais aqui, né? Eu anotei as principais perguntas que eu queria te fazer e agradecer seu tempo, oportunidade, e deixar seus contatos aqui se alguém quiser se conectar com você. Tá bom, muito obrigada, foi um prazer.
Bom, eu sou a Natália Quirino, da Rise Design Co. Nosso Instagram é Rise Design -Co. E acho que é isso. Prazer novamente estar com vocês. Muito obrigada. Boa sorte, Natália. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.